Vamos que vamos. Deixa eu colocar aqui. Tati, Kaique. Carlos Vinícius, Monique Zanon, Michele, prazer, Michele, te ver aqui. Já entrei no seu canal, hein, Michele? Renan. Vamos esperar o pessoal chegar. Bom, pessoal, vamos no aviãozinho agora para a gente chamar o pessoal para vir para a live. Vamos lá, aproveitar esse tempinho agora do pessoal chegando para a gente ir lá no aviãozinho. Vamos lá, chamando todo mundo. Vamos chamar essa galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show! Oi, Ana! Simone, Neide, Livinha, Soraya. Que legal. Vamos no coraçãozinho, isso aí, pessoal. Vamos no coraçãozinho, vamos no aviãozinho. Jana. Sheila, tudo bom, Sheila? Oi, Livinha. Isabela. Todo mundo chegando. Renan, se você não existisse, tinha que te inventar, Renan. Você é demais. Gostou da minha blusa? É. Só gente linda. Bom, pessoal, deixa eu começar aqui da início. Estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado pela presença de vocês para a nossa live de 21 e 29. E o nosso propósito é trazer conteúdo para que essas pessoas que estão em casa e que estão passando aí pela mesma situação que a gente, né, que é a quarentena, essa pandemia, possa ter aí um refrigério, né? Ter alguma coisa de bom, ter um conteúdo e melhorar ainda mais seu conhecimento e se fortalecer. Porque quando a gente se fortalece, por tudo que a gente passa de uma forma mais leve. Ninguém está livre de problemas, né? O problema está aí, é mundial, mas a gente pode passar de uma forma melhor. Hoje a live, a convidada sou eu mesma. É uma live de perguntas e respostas sobre PNL e hipnose. Algumas pessoas eu já vi lá que fizeram perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas agora, é só apertar essa interrogaçãozinha aí e mandar a sua pergunta. Aí a gente vai vendo se dá para responder tudo hoje. Se não der, a gente depois marca uma nova live, mas que já tem bastante perguntas. Mas o que eu puder ir respondendo, com certeza eu vou estar aqui para responder para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal chegando. Já vou começar a puxar aqui algumas perguntas. Mas deixa chegar um pouquinho mais de gente aí. Chefe Bruno Marasco. Vamos lá, pessoal. Ó, apertando o coraçãozinho. Tem pouquinho coração aí, vamos apertar. O coração faz com que o Instagram chame mais pessoas aí para live. Não aparece não, Tati? Engraçado. Aqui para mim aparece interrogação. Estranho. Bom. Aparece aí para você, Lívia? Oi, Desi.
Esperando o pessoal chegar mais um pouquinho para a gente começar. Já vi lá que tem bastante pergunta que vai dar um caldo bom, hein? Oi, Raquel, tudo bem? É, a Tati. Vê se você apertar na interrogação. Não, quando eu aperto aqui na interrogação, aparece para mim, ó. Mas não aparece para o pessoal. Não sei por quê. Bom, tem bastante pergunta aqui, então eu vou puxando as perguntas aqui. Se alguém quiser fazer alguma coisa por aqui e eu conseguir anotar, eu não sei se eu consigo, né, ver. Bom, vamos lá. Vamos já começar aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta é: como a hipnose facilita o processo de ressignificar as memórias e comportamentos? Então vamos deixar aqui, né? Como a hipnose, vou falar de novo, como a hipnose facilita o processo de ressignificar as memórias e comportamentos. Bom, o que acontece? A gente aprendeu na programação neurolinguística, algumas pessoas aqui também já são practitioners, já sabem disso, que nós temos um sistema de crenças e temos comportamentos que são aquilo que a gente trabalha, que faz com que a gente funcione. Aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz está em cima das nossas crenças e comportamentos. A ressignificação de um comportamento está pautado no significado que a gente deu. Algumas situações aconteceram na nossa vida e a gente deu um significado e a gente carrega ali um comportamento. Vamos dizer que a gente seja inseguro. Eu não sou inseguro porque eu nasci inseguro. Eu criei esse comportamento de insegurança. E eu posso alterar esse comportamento indo na raiz. Com a hipnose, eu tenho um acesso mais fácil ao inconsciente. Por quê? Na hipnose, a gente entra num processo de transe, o que facilita a nossa entrada no inconsciente. Por quê? Quem é que critica? Quem é que diz se pode, se não pode, se dá ou se não dá para fazer? É o nosso consciente. Se eu chegar para vocês agora e falar assim: come essa comida estragada, você vai parar, não vai comer. Por quê? O seu consciente te trava. Só que quando a gente entra num processo de transe, a gente diminui o senso crítico do consciente. E com isso a gente consegue acessar mais fácil. Então, dentro dessa pergunta do ressignificar as memórias e comportamentos, o que a hipnose facilita, às vezes a pessoa, o que acontece? Ela é muito racional, ela fica querendo controlar a situação com o consciente dela. E com isso, às vezes, o processo somente com a PNL acaba demorando um pouco mais. Então, com a hipnose, o nosso acesso ele é muito mais fácil, ele é muito mais direcionado. Então, a facilidade que a hipnose traz é exatamente essa. Eu espero que tenha esclarecido aí. Vamos para a próxima. Vamos pegar aqui de outro. Confundem hipnose e regressão. Explique a diferença. Ah, boa pergunta, hein? Então vamos lá, pessoal. Na verdade, a regressão é um termo que a gente nem usa na PNL, né? Porque regressão vem de regredir. Né? A gente faz uma linha temporal e encontra o ponto gerador de algum comportamento. Com a hipnose, existe uma das técnicas que existe na hipnose, é a regressão por emoção. A gente detecta uma emoção, eu tenho uma emoção que hoje me prejudica. Por exemplo, eu sinto uma angústia no meu peito. E essa angústia, ela vem me acompanhando, vem me atrapalhando. Então, o que eu faço? Eu faço uma regressão ao ponto onde existem momentos onde você sente aquela sensação. Eu posso até voltar no ponto gerador, mas às vezes existem outros momentos que você também sente aquela emoção, que você sente aquele comportamento de angústia. Então, com a regressão, eu consigo voltar. Agora, tem a regressão a vidas passadas. Também pode, através da hipnose? Pode, mas existem terapias de regressão de memórias ou terapias de regressão a vidas passadas. Onde está
como que eu escolho, vamos dizer assim, que terapia de regressão eu quero fazer? Vai depender muito da minha crença. Tá? Se eu acredito que eu regrido a vidas passadas, eu posso regredir a vidas passadas. Porque a mente, lembra, gente, que a mente é plástica? A mente pode criar várias coisas, ela cria. Se é verdade ou se não é, aí já é um outro ponto. A gente não mexe com isso. Eu vou em cima da crença do paciente, da pessoa. Então, eu acredito que eu fui em várias vidas atrás e lá eu identifico um problema que eu tive e volto com ele resolvido. Show de bola, tá? Então, essa regressão é uma regressão de vidas passadas. Pode ser feita com a hipnose? Pode, tá? Mas a gente também trabalha com a regressão por emoção. Antigamente, a gente trabalhava com regressão por idade. Eu ia descendo as idades. Hoje, a gente trabalha com regressão de emoção. É mais preciso. Porque às vezes você joga, vamos voltar 5 anos atrás. Mas a pessoa, o inconsciente, ele é temporal. Você pode estar voltando a 2 anos, a 10, a 15. Então, não é uma indução ideal. Então, isso foi mudado. Hoje, a gente está utilizando o termo de regressão por emoção. E existe, então, a regressão por emoção e a regressão de vidas. Existem terapeutas só de regressão, trabalham só com a técnica da regressão. Tem também o estado de transe, é importante o estado de transe para a regressão, mas a que a gente trabalha dentro da hipnose, existem outros tipos de regressão. Espero que tenha respondido tudo direitinho aí para vocês. Vamos lá, vamos para a próxima. A hipnose é parecida com a técnica da autossugestão? Então, dentro da hipnose existe a sugestão ou a autossugestão, que você joga para onde? Para o seu inconsciente. Então, não é que ela é parecida. Dentro da hipnose tem a autossugestão, que é uma linguagem hipnótica. Só que o que acontece? Quando você faz... Na verdade, deixa eu pegar um outro ponto aqui. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Ela só acontece se você permitir. Então, a autossugestão está totalmente ligada à auto-hipnose. Quando você faz uma auto-hipnose, vocês podem fazer, eu até coloquei uma esses dias no meu canal do Telegram, uma auto-hipnose para a saúde. Então, o que você faz? Você começa a usar falas no positivo, de preferência na primeira pessoa, no eu sou, tá? De preferência, você pode usar de outra forma, mas o melhor é assim. E você vai dando a autossugestão. Quando você está num processo de auto-hipnose, você está num transe superficial, não é um transe profundo. É um transe que a gente chama de hipnótico, hipnoidal. É o mesmo da meditação, Você entra nesse estágio de hipnose, né, de transe, e você começa a jogar a sua autossugestão. Gente, isso é poderosíssimo. Façam autossugestão que vocês vão ver que ajuda em tudo. Ajuda para insônia, ajuda para emagrecimento, ajuda para você se fortalecer, para você ter foco. Tem para um monte de coisa. Às vezes as pessoas não sabem muito bem como utilizar as falas. Mas o que você fizer de autossugestão vai te levar a um resultado positivo. Então, a hipnose utiliza a autossugestão. Vamos lá, próximo. A hipnose tem o mesmo efeito, adorei essa pergunta, a hipnose tem o mesmo efeito da PNL e qual a diferença? Então vamos lá. A hipnose, gente, ela existe desde que o mundo é mundo, tá? Só que de 3.000 anos, 3.500 anos mais ou menos para cá, é que a hipnose começou a aparecer. Ela era utilizada lá no Antigo Egito, nos templos do sono, eles utilizavam dentro da medicina, né? Eles já usavam como anestesia, cirurgias, tem uns documentos chamados papiros de Everest.
que identificam lá vários casos utilizando hipnose, mas não com o nome de hipnose, que o nome hipnose não foi criado nessa época. Tá? Isso veio acontecendo. Então, a hipnose ela é muito antiga, mas ela só se estruturou mesmo, tá? Ela só ganhou corpo em 1939 com Dave Elman. Dave Elman era um radialista, era um cara que ele trabalhava com aqueles circo móveis, né, ambulantes. Ele fazia show de hipnose e ele começou a fazer o quê? Ele usava as técnicas da hipnose que já existia e ele começou a sistematizar, a estruturar. Para vocês terem uma ideia, ele foi a primeira pessoa a participar de uma cirurgia com um cardiologista, onde ele usou toda a estrutura da hipnose para anestesiar o paciente, porque o paciente não aceitava anestesia convencional. Foi a primeira cirurgia. Isso foi em 1949. Então, só que aí ele criou o quê? Ele criou a hipnose clássica. Depois, na década de 70, 1970, 75, apareceu a hipnose ericksoniana. Na verdade, a hipnose do Milton Erickson, ela já existia desde 1960, ele já utilizava. Em 75 ganhou muito corpo, por quê? O Milton Erickson, ele foi uma das pessoas modeladas pela PNL, porque ele tinha um efeito muito rápido com seus pacientes. Ele utilizava um método diferente do Dave Elman. Dave Elman era da hipnose clássica. O que o Dave Elman fazia? Eram sugestões diretas, muito diretas, e ele precisava de um transe mais profundo para fazer o que ele fazia, até porque ele também usava anestesia. Anestesia você tem que estar num transe mais profundo, um nível de transe mais profundo, que é do teta, que é aquele sonambúlico, né? É o nível teta de transe. Então era esse que ele usava com a hipnose clássica e com sugestões diretas. O Milton Erickson não era assim. O Milton Erickson ele podia estar num estado de transe superficial, que é o hipnoidal, que é o que se utiliza até na meditação, e ele usa metáforas, ele usava metáforas. Então, o que ele fazia? Ele criava toda aquela situação para chegar no inconsciente da pessoa e levar as sugestões de forma que atendia o critério da pessoa, porque ela é que acabava, a linguagem dele não era direta, era uma linguagem indireta, para que a pessoa pudesse, ela escolher o que ela ia fazer e como fazer. E com isso, ele atingiu um resultado muito grande, porque não tinha resistência. As pessoas não tinham resistência. Então, o que acontece? Nessa época, que é na década de 70, a hipnose ganha um corpo muito grande. Ela tem uma mudança muito radical e uma crescente muito grande. Por isso que hoje, a gente que trabalha com a PNL, a gente não consegue ver separação. Por exemplo, eu não trabalho a hipnose sem PNL. Eu trabalho todas as técnicas que eu trabalho são com a PNL também. Mas a PNL é uma ciência, hipnose outra. É outra coisa, só que elas se uniram para fazer esse trabalho juntos. E aí o resultado é muito maior, porque você trabalha com acesso a memórias, que a PNL trabalha e a hipnose trabalha. Você trabalha ressignificando, alterando crenças. Então, as duas trabalham com a mesma forma. Então, o que a gente faz? A gente utiliza as técnicas da hipnose e as técnicas da PNL e você tem um resultado muito maior, tá? Então, a diferença está aí. Opa, vamos lá. Vamos lá. Uma pessoa hipnotizada vai contar seus segredos? Medo disso. Vamos lá, boa pergunta. Gente, como eu falei, você entra num estado alterado de hipnose, mas você não perde a sua consciência, tá? Você tem consciência de tudo, tanto que quando eu falar fecha os olhos, abre os olhos,
Se eu falar 10 vezes, abre os olhos, fecha os olhos, você vai abrir e vai fechar. Por quê? Você está lúcido, você não está fora de si. Você pode entrar num estado de transe mais profundo, mas quando você entra num estado de transe mais profundo, tem um objetivo específico. Eu quero me anestesiar. Eu quero ficar num transe bem profundo para fazer uma técnica mais profunda, mas eu já estou autorizando, eu já sei com quem eu estou lidando, é de confiança, e eu não aceito nada que eu não queira. E mesmo que eu esteja num estado profundo, eu não estou dormindo, gente. Hipnos quer dizer sono. Na verdade, a gente não dorme. Esse nome, ele foi dado de forma errada pelo Braid. Ele foi dado de forma totalmente errada. Depois, ele quis alterar o nome hipnose, mas o nome já tinha, já tinha virado sucesso. E aí não teve mais como mudar. Mas, na verdade, a gente não dorme, a gente entra num estado alterado de consciência. Então, o nosso senso crítico diminui. Mas você não vai contar o que você não quer. Você não vai fazer o que você não quer. Se eu chegar para você e falar para você, você está num estado de trânsito, falar para você fazer alguma coisa que você não concorde, você vai abrir os olhos e olhar para mim e vai dizer, não, eu não vou fazer. Você está totalmente lúcido, só que você fica relaxado. Sabe quando a gente faz um relaxamento, quando a gente faz uma meditação? A gente relaxa o corpo e se entrega, né? Então, naquele momento ali, você se permite a fazer sugestões, a aceitar, na verdade, sugestões que tem a ver com aquilo que você quer. Então, eu estou fazendo um trabalho com você, estou te colocando num estado de transe, né, para curar a sua insônia. Um exemplo, você tem insônia. Então, eu vou dar sugestões para que você tenha um sono tranquilo, que você já se veja dormindo, acordando descansado, aliviado. Então, isso tudo você quer ouvir. Agora, se eu falar uma coisa que não tem coerência, que não tem nada a ver, ou perguntar, me conta a senha do seu banco, você não vai contar, você vai abrir os olhos e vai olhar para mim. Então, fique tranquilo que isso daí não acontece. Opa, vamos lá. Como a hipnose pode ajudar no tratamento das crises de ansiedade? Excelente pergunta. Vamos lá. A ansiedade, ela é um comportamento adquirido, tá? Conforme você vai crescendo, normalmente são comportamentos que a gente adquiriu na primeira infância, tá? Só que a gente nem lembra como foi. E aí a gente vai alimentando aquele comportamento. Por quê? No momento em que a gente cria um comportamento, ele sempre vai ser útil. Todo comportamento foi útil no momento em que ele foi criado. Então, você criou um comportamento lá atrás e ele te trouxe um benefício. Vamos dizer, tá? Eu gosto de usar esse exemplo. Vamos dizer que você estava correndo um risco. E aí você agiu de uma forma ansiosa e se livrou daquele perigo. Deu certo. O que a criança faz? Repete. Ela começa a repetir. Repetiu, 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 tchum, se instala no seu inconsciente. Então, a ansiedade, como outros comportamentos, eles são instalados no nosso inconsciente e, dependendo de como a gente vai passando a nossa vida e vai agindo, aquilo vai ganhando corpo, vai se fortalecendo, se fortalecendo. Aí, a hora que você não quer ser ansiosa, você acaba sendo. É claro que existem gatilhos que disparam a sua ansiedade, tá? Mas aí como que eu vou trabalhar esse comportamento de ansiedade? Na hipnose, você vai passar por um processo de uma entrevista que a gente chama anamnese, e ali a gente vai conversar e eu vou identificar o que está te atrapalhando. A ansiedade me atrapalha nisso, nisso, nisso. Nós vamos descobrir a intenção positiva dessa ansiedade e vamos trabalhar através das sessões. Quando você já tem uma confiança no hipnólogo, você já aceita mais um transe mais profundo. Porque para você fazer uma regressão por emoção, que no caso da ansiedade é uma regressão por emoção, você já vai ter que estar
num transe um pouquinho mais profundo. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aquela regressão que eu falei logo no início, regressão por emoção, e a gente vai nos pontos onde essa ansiedade foi alimentada. Tá? Às vezes a gente já vai direto no ponto, vem igual uma torrada, puf, sai assim, e vem para você o momento onde você criou aquela ansiedade. E aí você faz o quê? Dá um novo significado, ressignifica. E a partir do momento que você ressignifica esse comportamento, ele não vai mais aparecer dessa forma. Você não elimina, porque existe a ansiedade boa. A ansiedade, hoje eu vou encontrar com uma pessoa que eu amo muito, que eu não vejo há muito tempo. Cria uma ansiedade. Né? Existe a ansiedade que a gente chama sagrada, que é a ansiedade da vida. Para onde eu vou? Da onde eu vim? Isso existe, não existe? Isso são momentos que a gente tem de ansiedade, que é uma ansiedade normal. Então, essa ansiedade não tem problema. Agora, essa ansiedade que te leva a uma crise e que tira o seu sossego e que traz essa, né, essa angústia, porque a ansiedade ela é gerada por vários pontos. Agora, a ansiedade também ela pode estar ligada a alguma crença muito forte. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ou atuar direto na crença, porque com a hipnose a gente pode atuar direto na crença, alterando a emoção onde ela foi registrada, ou então tirando a força dela através das sessões, até que ela, desaparece. E o efeito é muito rápido, gente. A hipnose, ela é um tiro certeiro. Ela vai direto resolvendo o problema. Vamos lá, próximo. Vamos lá. Opa, boa pergunta aqui. Na hipnose, posso curar um trauma de infância? Com certeza, não tenha dúvidas. Se você já sabe qual é o trauma, beleza. Mas mesmo que você não saiba, você sabe que alguma coisa te atrapalha e que vem da infância, também a gente consegue identificar e resolver. Tá? Agora, se você sabe até o ponto gerador, maravilha. A gente faz também uma regressão por emoção, vai no ponto gerador ou vai no próprio trauma em si. Só que a gente não vai deixar você viver a dor. O que a gente faz? Olha que interessante isso. A gente leva você até o momento do trauma e te dissocia. Você fica do lado de fora, enxergando você no problema. Vamos dizer que tenha acontecido com você com 5 anos. Você tem 5 anos. Como é que é? Um pouco de tempo e a gente se vê resultado. Vale falar, Cris, que em pouco tempo a gente vê resultado. Que bom. Então, vamos dizer que você teve um trauma... Desculpa eu ter dado uma parada aí, gente. Vamos dizer que você teve um trauma com 5 anos. E foi um trauma muito sério. Alguma coisa muito dolorida. Então, eu volto você nos 5 anos, tá? Mas eu não deixo você dentro, associado àquele trauma. Eu tiro você, dissocio você. Tem como fazer isso com a hipnose. Volto você para a idade atual que você está e você vê você pequeno ali. E aí você faz o quê? Você ajuda no processo, junto comigo, a ressignificar aquele trauma. Gente, é fora de série. É emocionante. Eu amo ver esse processo e ver como que você tira tudo aquilo, você desfaz. Por quê? Lembra, vou falar novamente, o nosso inconsciente é plástico. Ele cria, ele modela. Então, o que acontece? Quando eu crio, né, lá quando é criança, eu posso ter dado um significado totalmente errado. Você quer ver? Eu vou contar para vocês um caso bem interessante. Uma pessoa veio fazer uma sessão de hipnose e ela queria trabalhar o abuso do pai dela. Ela não conseguia se relacionar com o pai porque ela lembra que quando era pequena o pai dela passou a mão sobre ela, teve aquele, não um abuso mais profundo, mas era isso que ela lembrava, o abuso. Dali para lá, ela tinha uns 8 anos, ela não conseguiu mais ter carinho pelo pai, claro, evidente. Ela fez uma regressão ao fato.
Quando chegou lá, ela lembrou que o pai não fez isso. Ela estava tendo um sonho meio erótico, pequenininha, 9 anos, 8 anos, um sonho um pouco erótico. E aí o pai veio e cobriu ela e deu um beijinho nela. Ela lembrou de tudo, todos os detalhes. E aí quando voltou, ela percebeu que o pai dela, ela tinha uma mágoa do pai que não existia. Aí você pode me perguntar, mas será que ela não está inventando? Ela não teve... Ela pode ter criado aquilo ou não, mas ela se livrou daquele trauma. De alguma forma, ela se livrou daquilo. E é provável que tenha sido exatamente isso mesmo. Ela deu um significado errado. Tá? Então, dá para resolver trauma de infância e muito rápido também. Vamos lá. Conseguimos transformar crenças limitantes em possibilitadoras? Como? Aí a gente vai para a PNL, tá? A gente trabalha isso também na hipnose, mas eu vou dar uma definição agora na PNL. Toda crença, ela é transformada. Você não elimina uma crença. Então, o seu sistema de crenças, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser expandido. Ele tem que ser ampliado. A crença, ela te fecha no mundinho. Um exemplo, homem não presta. Quando eu penso que homem não presta, eu acho que todos os homens não prestam e eu me fecho aqui e eu não vejo que existem outros homens que prestam. Por exemplo, o meu pai, o meu irmão, o meu tio, o meu melhor amigo. Aí olha só, eu me fecho tanto que eu acredito naquilo dali, não consigo arrumar uma pessoa para conviver comigo porque eu acredito que o homem não presta. Então eu tenho uma crença limitante. O que a gente faz quando a gente trabalha uma crença? A gente amplia o sistema de crenças. A gente mostra que aquele significado não está legal. Para quê? Para que você veja que existem outras possibilidades. Isso é crença limitante passando por uma crença possibilitadora. Você amplia o seu sistema de crenças. Dessa forma. É claro que tem uma pergunta, como? Através de técnicas, onde você vai alterar o significado, através de uma técnica do master, através de às vezes até uma técnica mesmo dentro da programação, você já consegue resolver. Normalmente você trabalha na emoção. Quando você altera a emoção, você altera o significado. Alterou o significado, você amplia o seu sistema de crenças, porque você vai alterar. Vamos para o próximo. Opa. Vamos lá. Outra pergunta. Quanto tempo pode durar uma hipnose? Então, pessoal, isso aí, normalmente a gente tem um padrão que é em torno de 40, 50 minutos. É o tempo de uma hipnose. Pode levar menos? Pode. Tem hipnose, processo de hipnose que é bem mais rápido, porque você já está entrando em transe mais rápido, o processo é mais rápido. Agora, quando você faz regressão de memória, quando você faz regressão a vidas passadas, ou quando você faz progressão, que é para o futuro, é mais demorado. Então, normalmente, a gente leva aí 1h30, 2 horas nesse tipo de sessão. Quando a gente vai fazer uma sessão assim, a gente já avisa antecipadamente para a pessoa saber que ela tem que ter um tempo maior. A primeira sessão de uma hipnose, quando você vai fazer sessões de hipnose, ela leva umas 3 horas. Por quê? Porque você vai fazer um questionário, que a gente chama de anamnese, onde a gente vai fazer todo um relatório. Para quê? Para que a gente identifique o seu estado atual, o estado que você deseja estar, a gente identifica crenças no meio do processo, a gente identifica o que não está te levando àquele resultado, se tem zona de conforto, se tem comportamentos negativos que não está te deixando caminhar, mas que você entende a intenção positiva. Então, é um processo muito profundo, porque ali a gente vai mapear tudo para depois utilizar o processo da hipnose. Vamos lá, próximo.
Caramba, já tem meia hora. Pergunta: como funciona e para que serve a hipnose? Gente, a hipnose serve para um monte de coisas. Trabalhar traumas, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, bloqueios que você tenha. Eu procrastino. Eu posso trabalhar a procrastinação. São comportamentos. Então, comportamentos a gente trabalha também. A gente pode usar a hipnose também na área médica, tá? Para dor. Por exemplo, você tem resistência à anestesia. A gente pode trabalhar anestesia para você fazer a cirurgia. E aí você... É a única forma que tem, porque se você não aceita anestesia, você tem que fazer um processo hipnótico para você entrar em estado de anestesia e poder fazer a cirurgia. Hoje já é utilizado na medicina, na odontologia e na fisioterapia. Os três já estão legalizados, né? A gente já tem mais de 5.000 protocolos dentro da área da medicina comprovando a veracidade e o resultado da hipnose. Então, assim, ele vai servir para várias coisas. Ele vai servir também, por exemplo, você quer ter foco e estrutura para você passar um concurso. Eu não vou fazer você passar no concurso, mas eu vou te dar uma estrutura para você ter mais foco, para você se concentrar mais, se dedicar mais e conseguir atingir seus objetivos. Então, a hipnose, gente, ela tem uma gama de serventia, de possibilidades muito grande. Quer ver uma outra coisa muito legal dentro da hipnose que eu particularmente gosto muito? A gente está vendo hoje que para você ter sucesso, você tem que ter um plano de ação, você tem que ter um objetivo. Então a gente cria de forma, como se fosse material, um panorama, tá? Você cria uma cena daquilo que você quer, do objetivo que você quer. Eu quero em 2024 estar com a minha casa própria, com isso, com um carro na garagem, com isso, com aquilo. Eu desenho tudo. Eu imagino tudo. Imagino como é que eu vou me sentir, a minha sensação, quem vai estar comigo. E aí a gente cria essa cena toda e depois, isso você é dissociado da cena. E depois a gente associa você na cena. E aí você traz toda aquela emoção para você e aquilo vai ficar dentro do seu inconsciente. E aí o que vai acontecer? Você automaticamente vai vibrar, vai trabalhar, vai pensar. O tempo inteiro aquilo vai estar atuando em você. Então todas as oportunidades que aparecerem, você vai estar conectado com aquilo. Então você começa a tomar decisões mais acertadas, você começa a ver as possibilidades que estão chegando para você, porque às vezes chegava e você nem via. Então você instala ali um objetivo, né? Você desenha esse objetivo. É claro que a gente vai usar aí muito, uma coisa que a gente fala muito na PNL, que é o seu sistema representacional, né? Porque você tem o auditivo, o sinestésico e o visual. Mas você sempre tem um prioritário que a gente chama de sistema drive. Esse sistema, que é o seu prioritário, é o que a gente vai procurar valorizar nessas horas. A gente utiliza muito dentro da hipnose submodalidades. Submodalidades dentro desse sistema representacional, visual, auditivo e sinestésico, que a gente altera, vai alterando isso. E quando você altera, você resolve fobia, você cria o objetivo na sua mente, você começa a mudar toda uma estrutura, às vezes um trauma também, tudo isso com submodalidade. Então, assim, na verdade, são vários recursos que você utiliza dentro da hipnose da PNL. Por isso que aí o resultado é muito maior. Vamos lá, vamos lá para o próximo. Peraí, Eduardo, como a família pode dar suporte em ajudar a um paciente que está em tratamento em PNL ou o tratamento é muito singular e só depende mesmo dele? Bom, eu vou responder essa pergunta aqui do Eduardo, tá? Como a família pode dar suporte ou ajudar a um paciente que está em tratamento em PNL
ou o tratamento é muito singular e só depende mesmo dele. Bom, aí a gente tem que entender qual é o problema. Você, quando fala isso ali para mim, Eduardo, você não está sendo muito específico, você só está dizendo que está num tratamento. Se esse tratamento, vamos dizer que seja um tratamento de um vício, tá? Que é o mais sério para a gente tratar, é bem sério para a gente tratar e não é simples, tanto dentro da PNL como dentro da hipnose. Né? Além de você trabalhar o comportamento que leva, você tem que trabalhar os gatilhos. São vários gatilhos que levam a pessoa a usar droga. E às vezes a família que está em volta, tá, vamos dizer que a pessoa tem o vício da bebida e você está querendo que ela tire, ajudar essa pessoa, um filho, um primo, um irmão, sei lá, a largar o vício. E você fica bebendo dentro de casa. E você fica consumindo a bebida e a pessoa tendo que resistir. A família pode ajudar, sim. A família pode colaborar. A família já sabe que, por exemplo, alguns tipos de amizades não são legais. Então você vai ter que evitar ajudar dentro daquilo que você... Às vezes você tem até que mudar de local para você evitar algumas coisas. Porque o vício, ele é um nível muito profundo. Né? Porque ele vai para o seu sistema límbico, ele atua dentro do seu sistema límbico, que é emocional. Então não adianta você lidar só com o lado racional. Quando você lida só com o lado racional, você esquece do emocional e daqui a pouquinho tá voltando tudo de novo. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí muito grande. Agora, com a PNL, com a hipnose, você consegue ir tirando essa força. Você vai trabalhando, fazendo sessões semanais e com isso você vai ajudando a pessoa. É claro que parte do princípio que a pessoa tem que querer. Isso aí... Dentro da hipnose, foi até bom falar isso, que eu vou chamar a atenção agora para uma coisa bem interessante. Dentro da hipnose, quem leva você a um resultado é você. A cura não está na minha mão. A cura está na sua mão. Você que vai ter que se abrir, você que vai ter que estar disponível e aberto, suscetível, para que aquilo aconteça. Então, esse rapport entre o terapeuta e o paciente, ele é fundamental. Essa confiança, essa cumplicidade para que a gente atinja o resultado. O meu resultado é o seu resultado. Então, espero que tenha te respondido aí, Eduardo. É possível que a pessoa tenha que fazer a hipnose pela mesma causa com o tempo? Então, às vezes a gente tem comportamentos que estão ligados a crenças. Essa crença, ela anda em bando, ela tem outras crenças ligadas a ela, assim como também ela tem comportamentos que foram criados em funções dessa crença. Então, às vezes, o que acontece? Você faz um tipo de trabalho, né, um tipo de hipnose, um tipo de linha do tempo com a PNL, e você enfraquece. E aí você tem a falsa impressão de que você já resolveu tudo. Você não resolveu tudo, você diminuiu ali aquele efeito. Mas ele pode estar ali ainda, você pode não ter resolvido tudo. Lembra quando eu falei sobre a regressão por emoção? Quando a gente faz uma regressão por emoção, mesmo que eu vá no ponto que você às vezes acha que é o ponto gerador, tá? Dentro da técnica, no meio do processo, eu vou resolver aquele ponto, vou tirar você ali daquele processo, né, pro lado, como se eu estivesse tirando você de uma linha do tempo, tá? A linha tá aqui, eu tiro você daqui e falo assim, olha lá para frente, que normalmente eu te coloco num corredor ou num túnel, tá? Onde tem várias portas. E ali você vai entrar naquela porta e vai identificar. Então eu chego para você, vê se tem mais algum local, mais alguma porta que ainda te incomoda com essa mesma sensação. E aí você vai dizer se tem ou não. E depois, no final da sessão, tá? Esse é um processo normal que a gente faz, a gente pergunta, como é que você está se sentindo? Ainda tem alguma coisa que te incomode? Se você disser, mesmo eu tendo voltado com você, se você disser que ainda tem que incomoda, eu vou voltar na mesma hora. Não, então vamos continuar. Vamos voltar e refazer o trabalho. Normalmente você consegue identificar isso. Agora, se for um trabalho que você mexeu com a crença, tá? E só tirou a força,
porque o trabalho foi feito dessa forma. Eu não sei, porque é difícil a gente identificar como foi feito, qual a técnica utilizada. Mas às vezes acontece sim, de você ter que voltar, mas aí você pode já estar com um Gestalt totalmente diferente. Vamos dizer que você tem um trauma que te traz uma angústia muito grande, você diminui aquela angústia, mas ainda tem um resquício ali. Aí você pode fazer e resolver, faz uma outra sessão e resolve porque ficou alguma coisa ligada ali, uma outra crença ou um outro comportamento. Aí sim pode acontecer, mas normalmente a gente quando faz o trabalho, a gente faz uma varredura para que isso não aconteça mais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espera aí, vamos lá. Vamos lá. Agora que eu vi que era essa pergunta, hein? Essa pergunta eu vou dizer que todo mundo já sabe que é da Tati, né? A hipnose do garotinho do chocolate batom funciona? Sou chocolatra por causa dele? Bom, pessoal, vamos lá. Essa pergunta é muito boa. A hipnose, na verdade, ela está em tudo, tá? Quando você, por exemplo, está apaixonada, você está em estado de hipnose. Você só olha para aquela pessoa, você só pensa naquela pessoa. Você está totalmente em estado de hipnose. Quando você fica vendo uma televisão, você fica olhando para o programa, a pessoa do lado está te chamando, o outro está te chamando e você está ali totalmente focado. Você está hipnotizado também, tá? Só que isso a gente chama de uma hipnose naturalista. É uma hipnose que acontece com você de forma natural. Mas existe também outros tipos de hipnose, até na venda, por exemplo. Quando você vende um produto, né, você pode usar técnicas de sugestão, de falas hipnóticas, para que a pessoa entre num processo ali e fique totalmente hipnotizado por aquilo. O que acontece? Imagina você, criança, falando, compre batom, né? Compre batom, sempre batom, batom. Claro que você está dando o quê? Uma autossugestão para o seu inconsciente. E aí você armazena aquela informação no seu inconsciente e aí você passa a criar ali um significado. Agora, você pode ou não criar esse significado. Vai depender. Você vê, às vezes você dá um significado para uma coisa que um irmão seu não deu e passou pelo mesmo processo. A mesma coisa em cima das propagandas. Então, o neuromarketing, ele atua muito nisso. Ele pega, são frases de sugestão, né? Os gatilhos mentais são provocados também com foco, ele te direciona. Então, hipnose nada mais é do que foco. Então, quando você tem o foco, você direciona para ali e com aquilo você entra num processo de uma hipnose. O nosso inconsciente, ele às vezes precisa de descanso, por isso que tem muita coisa que entra no automático. Você vê, você está dirigindo, às vezes você vai parar num local que você nem lembra onde você passou. Você foi, vum. Por quê? Você está totalmente em estado de hipnose natural, que é uma hipnose que acontece normalmente com a gente para economizar energia, mas acontece. Então, Tati, eu não sei se o seu problema de ser chocolatra é por isso. Pode ser, tá? Mas tem como resolver também, tá bom? Vamos lá. Mais uma aqui. A hipnose também nos faz acessar memórias? É preciso alguma respiração específica para fazer? Boa pergunta. Vamos lá. A hipnose nos faz acessar memórias? Sim. A hipnose, ela faz com que você acesse uma memória. Porque o que acontece? Desde o momento em que a gente está sendo gerado até os dias de hoje, a gente tem memórias. Nossas memórias funcionam no nível inconsciente e consciente. O que está consciente, evidente que você lembra. Agora, a maioria das memórias, elas estão no nosso inconsciente. Então, se eu criei um comportamento, se eu tenho um trauma, está armazenado
lá atrás do meu inconsciente e continua atuando. Então, quando eu faço um processo de hipnose, eu faço um acesso a essa memória, tá? Para poder ali usar a técnica específica que eu vou usar. Eu posso usar uma submodalidade, eu posso usar uma regressão, eu posso usar direto uma linha do tempo com uma técnica. Por exemplo, eu posso usar uma técnica da PNL chamada reestruturação em 6 passos. Eu posso utilizar e alterar ali um comportamento, mas aí eu não estou fazendo a regressão. Quando eu uso isso, eu uso a hipnose como transe. Para quê? Para que você tire um pouco o seu senso crítico, né? Relaxe mais o seu consciente e faça uma técnica da PNL. Ali eu não estou usando regressão de memória, mas em muitos momentos eu posso usar a regressão sim também. Vai depender o quê? Vai depender do problema, da situação. Né? Quando eu uso, vamos dizer que você é uma pessoa explosiva, um exemplo. Eu posso usar ali uma reestruturação em 6 passos e não fazer uma regressão. Mas eu posso ir ali fazer, perder a força, você melhorar bastante, mas ainda você querer depois outros pontos você querer melhorar, e esses pontos podem estar ligados lá atrás em algum comportamento seu. Aí a gente vai fazer uma regressão. Então você pode ou não, tanto na PNL como na hipnose, existem técnicas onde você vai usar regressão e outras também não. Com relação à respiração, não. Não, nem na PNL e nem na hipnose você precisa usar uma respiração específica. Às vezes eu vou falar para você assim, respira mais fundo. Para quê? Para que você relaxe ainda mais. Respira. Aquilo só vai te ajudar a soltar mais os seus músculos para que você se aprofunde mais no trânsito. Mas não tem relação nenhuma respiração com hipnose e com a PNL. Vamos lá, vamos lá. Quando e como formamos o nosso sistema de crenças? Então, pessoal, o nosso sistema de crenças normalmente, tá? Porque a gente pode criar crenças depois do que eu vou falar agora. De 0 a 7 anos é o período onde você forma o seu sistema de crenças. Porque naquele momento ali você está absorvendo tudo do mundo, né? Você está dando significados, né? Nós somos resultado das experiências que nós vivemos e não da realidade. A experiência que eu vivi é que vai gerar para mim a minha crença. Em cima dessa crença, eu estou criando o quê? O meu mapa. Então, esse sistema de crenças, normalmente ele é criado de 0 a 7 anos, onde você está absorvendo tudo do mundo. Através de quê? Dos seus canais perceptivos. Né? Visual, auditivo e sinestésico. Então, ali você está absorvendo tudo. A criança, normalmente, ela absorve o que ela ouve dos pais. Lembra, a gente aprendeu isso no DL? A gente aprende por repetição e por emoção. Às vezes, você passa por uma situação de emoção forte, e ali você dá um significado. Você está gerando uma crença, tá? Depois, você pode estar também ouvindo falas dos seus pais, dos seus avós, professores, irmãos. Pessoas que têm um poder pessoal sobre você são verdadeiros instaladores de crença. E esse período você está como uma esponjinha. Você está absorvendo tudo. Depois que você vai crescendo, o que acontece? Você vai tendo um senso crítico maior. Você vai armazenando conhecimento e aí você começa a dar significados diferentes. Você não deixa de formar crenças também. Às vezes você cria uma crença com 40, 50 anos, 60 anos, você pode criar. Mas o forte do nosso sistema de crenças, ele acontece de 0 a 7 anos. Vamos lá, vamos lá. Como é conduzido o procedimento para a cura de fobia na hipnose? Então, depende da fobia, tá? Normalmente, dentro da hipnose, vamos dizer que você tenha fobia por sapo, um exemplo.
Quando você cria uma fobia por um bicho qualquer, é porque você, quando era criança, você deu uma dimensão para aquele sapo muito grande. Você achou que ele era grande, que ele te machucava, que ele fazia, você deu um significado. Só que aquele significado, concorda comigo que ele não é verdadeiro? Ele não é verdadeiro. Então eu posso trabalhar de várias formas. Existe técnica específica dentro da PNL para curar a fobia, mas dentro da hipnose a gente pode usar a própria técnica da PNL, que é cura de fobia, cura rápida de fobia, ou eu posso também trabalhar com submodalidades. Eu posso pegar, colocar você em transe e alterar aquela imagem que você vê através de sugestão. Eu posso mudar as submodalidades, eu posso diminuir esse sapo até ele sumir, eu posso colocar nele um monte de balangandãs, um monte de coisas assim para ele ficar engraçado e bonitinho. Tem uma técnica na PNL que a gente coloca o nariz de palhaço, a gente diminui a pessoa para ela perder aquela força. Porque às vezes você tem uma fobia por um chefe, você tem medo daquele chefe. Então a gente consegue reduzir isso e fazer dessa forma. Então na hipnose, normalmente quando a gente está trabalhando a fobia, a gente cria uma situação confortável através das submodalidades e agradáveis, confortáveis e agradáveis para tirar aquela impressão que você gerou, alterar aquele significado. Mais uma vez, eu vou para a neuroplasticidade. Você consegue fazer isso, né? Quando a gente fala assim, parece até meio mágico. Por isso que dentro da PNL, o primeiro livro foi A Estrutura da Magia. Por quê? Parecia mágico. Tudo que conseguia se resolver dentro da nossa mente, que conseguia se reprogramar, parecia mágico. Porque é uma coisa que, no fundo, é simples. Não tem complicações. Só tem que saber o caminho e a técnica correta para você aplicar. E aí você reprograma. Você vê, a PNL é a modelagem da excelência humana. Se você tem uma capacidade diferenciada, se você tem excelência em alguma coisa, eu posso modelar. Então eu posso reprogramar. Se eu posso reprogramar alguém de sucesso, alguém de excelência, eu posso também reprogramar uma imagem que eu tenho, um significado que eu dei. Show? Vamos lá. Como a PNL pode ajudar as pessoas que sempre se colocam como vítima? Bom, aí tem vários pontos para a gente analisar, né? O primeiro, por isso que é importante uma conversa, qualquer técnica, gente, que a gente vá aplicar numa pessoa, seja uma técnica da PNL ou seja uma técnica da hipnose, você tem que conversar com a pessoa. Por quê? O fato que leva ela a ter comportamentos de vitimação pode ser totalmente diferente para o outro ou para você. Então a gente tem que descobrir o que leva essa pessoa a agir dessa forma. Certamente ali tem uma intenção positiva, que é o que alimenta essa crença dela, que faz com que ela age como vítima. E aí a gente analisar para ver o que se pode fazer. Pode ter sido um comportamento que ela gerou lá na infância, e aí a gente pode usar uma linha do tempo e ressignificar. Pode ser algum trauma, ou pode ser alguma situação que leva ela a agir daquela forma simplesmente para chamar atenção, uma baixa autoestima, por exemplo. Então, a gente tem que analisar a situação antes de usar qualquer técnica. Quando você tem uma técnica e você usa para 2 pacientes a mesma técnica, alguém vai sair no prejuízo ali. Por quê? Porque você tem que saber. A gente não direciona, ó, essa técnica tem que ser utilizada para isso aqui. Não, a gente vai conversar. Às vezes, até quando você usa uma técnica específica dentro da PNL para curar a fobia, dependendo da característica da pessoa, você vai agregar uma outra, você vai trabalhar com algum outro detalhe. Então, essa sensibilidade, por isso que é importante, pessoal, vai encerrar aqui. Eu vou voltar, tá? Vou encerrar e vou voltar.